Olá, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para iniciarmos mais uma aula de gramática nos estudos do módulo 21 do caderno 4, que vai tratar sobre a estrutura e formação da palavra. Então, vamos falar primeiramente sobre a estrutura e depois nós falamos separadamente sobre a formação, ok? Então, o autor, tá? Peço para que vocês acompanhem a partir da página 82, tá? Ele vai falar sobre fundamentos da análise simórfica. Para isso, ele define uma palavra, tá? Para que a gente faça uma divisão dela e entenda qual que é a significação de cada parte dessa palavra. A palavra desintoxicação. Então, ele determina, olha, que o des, né, e nos mostra que esse des, né, significa expressa uma negação. Lá no in, tá? Expressa a tendência sobre algo. O tox representa o sentido básico da palavra, o a indica a primeira conjugação verbal e o são forma o substantivo. Então, toda essa junção aí, tá? Vai formar a palavra desintoxicação. Então, todas essas partículas, né? Essas partezinhas aí que formam a palavra, são unidades mínimas, tá? Que se articulam para formar as palavras e recebem os nomes de morfemas, tá? Então, é isso daí que a gente vai estudar a partir de agora nessa parte de estrutura, tá, da palavra. Então, olha, cabe a eles aplicar a palavra as mais diversas noções semânticas e gramaticais. Então, a partir dos morfemas que nós vamos entender, tá, como a palavra se estrutura, tá? Olha aí, ó, como é a conjugação, tá? Em pensando, né? Tá? Por exemplo, em um verbo, como é a conjugação dele, qual que é o modo e o tempo, tá? As flexões de número e pessoa, a formação de substantivos, verbos, adjetivos, tá? Advérbios, os valores de negação, movimento para dentro, anterioridade, o sentido básico da palavra. Então, os morfemas, tá? Ajuda, nos auxilia para que nós possamos entender todas essas particularidades aí, tá, existentes nas palavras, ok? Então, a primeira questão aqui que ele vai tratar em relação ao morfema é sobre o radical, porque a palavra, ela é formada, certo? E ela tem ali um radical, ou seja, uma base, né? Uma parte que a parte principal dela, né, e que a partir daquela base que é chamada de radical vai ser formada ali outras palavras. Então veja que esse morfema, né, expressa a essência do vocábulo, porque carrega o seu significado fundamental. Então, olha, observe o exemplo a seguir. Olha, a racional. Então, olha, temos racionalidade, racionalmente, racionalizar. Então, a partir da palavra racional, desse radical, se formou outras aí, 3 palavras aqui que ele dá exemplos, né? E se a gente for pensar, pode ser que forme até outras mais. Então, olha, o que ele coloca aqui? Que esses vocábulos apresentados, né, pertencem à mesma família, porque tem o mesmo radical. Então, em virtude de terem esse mesmo radical, eles são chamados de cognatos. Então, lembrem disso, que quando uma palavra tiver o mesmo radical, tá? Um grupo de famílias, tá? De palavras que tiverem o mesmo radical, elas são um grupo de famílias que são chamados de cognatos, tá? E em alguns casos, o radical pode sofrer algum tipo de adaptação fonética, tá? Para que se respeitem determinadas regras de ortografia. Olha, observem nas suas palavras, ó, condição, feliz e dúvida. Olha, aqui o radical condicion, tá? Até o Nzinho. Aí tem o condicionar, condicional, condicionante, condicionável. O radical é o mesmo grupo de família, tá? São chamadas de cognatos, mas elas sofrem, tá? Algumas, né, adaptações aí, como ele fala aqui, ó, que o radical, né, pode sofrer algumas adaptações fonéticas para respeitarem, né, as regras de ortografia. Olha aqui, para vocês verem, né? Feliz, aí tem felicidade, aí aqui felizmente, felicidade de novo. Então, aqui já teve, né, o C e teve o Z, né? Teve a mudança aí no radical. E assim, né, tem outras inúmeras palavras. Então, quando esse radical, ele sofre, né, uma alteração aí, né, ele vai se chamar, então, processo de alomorfia, tá? Agora, a segunda questão que ele traz, tá, em relação aos morfemas, é a vogal temática,
tá? E ele diz que esse morfema ele não se apresenta em todos os vocábulos, tá? E basicamente prepara a palavra para o acréscimo de outros morfemas, tá? Então pode ter algumas palavras que vão ter vogal temática e outras não. Olha, a união do radical à vogal temática, que vai ser chamada de VT, recebe o nome de tema, tá? Então vamos ver aí, as vogais temáticas elas podem ser nominais, tá? Que aparecem nos substantivos, adjetivos ou advérbios, tá? Olha, esperteza, esperto e espertamente. Então, olha, vejam aí que esse azinho no final, esse ozinho aí que está destacado e esse são vogais temáticas. Aí vejam aqui, ó, que quando não há uma vogal, tá, na palavra, o nome não forma um tema, tá? E assim ele torna-se atemático, tá? E por que pode ter palavras, tá, que não tem essa vogal? Ele explica aqui, porque elas podem terminar em consoantes, como as palavras raiz, mel, radar, rouxinol, ou podem terminar com vogal tônica, né, que é aquela vogal mais forte. Olha, fé, pá, café, saci, guru, certo? E as classificações também podem ser verbais, certo? Aqui, ó, aparecem nos verbos para indicar conjugações verbais. Então, olha, podem ser as terminações aí, né? Ter a vogal A para terminar em ar, E para terminar em er e I para terminar em ir. Por exemplo, treinar, mexer, investir, certo? A terceira colocação em relação às desinências, tá? Que são elementos que indicam as flexões, tá? De número e gênero, quando a gente fala nos nomes, tá? E de modo, tempo e número, pessoa, em relação aos verbos, certo? Então, olha, já nas desinências, então vai ter desinências nominais, de gênero e número, que vão ser esses morfemas, tá? Responsáveis por expressar as flexões de gênero e de número. Olha, vamos ver aqui um exemplo. Ele coloca, por exemplo, a palavra, né, o radical mos, né, em duas colocações. Então, se eu tenho vogal temática, né, desinência de gênero ó, então fica moço. E posso ter, né, a desinência de gênero aqui, né, sendo moça, tá? Então, isso daí que vai ser desinência, tá, em relação às palavras, mostrando a questão de número, tá? E gênero, né? Se é singular ou plural, tá? E em relação feminino e masculino, tá? Agora, vamos ver qual que é a próxima aqui, porque ele vai colocar agora em relação aos verbos. Olha, verbais, modo temporal e número pessoal, tá? Essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, então, assim, eu vou falar de modo geral e peço para que vocês vejam, tá, esses detalhamentos aí, tá, nas tabelinhas que ele vai fazer, porque ele coloca, tá, de acordo com o tempo verbal, tá, cada colocação das desinências aí, tá. Olha aqui, aprender essas duas importantes desinências flexionais da nossa língua exige que se levem em conta critérios comparativos, tá? Porque eles se relevam mais eficientes do que memorizações, tá? Então, assim, o que ele quer dizer? Que a gente, né, tem que entender pelo contexto, tá? Pelas comparações, tá? Que a gente vai fazer, porque de nada adianta, porque a gente não vai conseguir, então, memorizar tanta coisa, tá? Então, vejam aqui. Que, por exemplo, olha, ele dá o tempo verbal aqui, olha, pretérito imperfeito do indicativo, certo? Aí ele coloca o verbo, por exemplo, ó, o verbo cantar, tá? E tem aqui, ó, VT, vogal temática, tá? Aí aqui, ó, DMT, desinência de modo e tempo, e DNP, desinência de número e pessoa. Então, aqui, entendam que olha, primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? Então, olha, verbo cantar, temos o radical cante, tá? Temudo aqui, cante. Aí, então, né, primeira pessoa aqui fica cantava, certo? Então, ela tem radical, tem vogal temática, tem desinência de modo e tempo. Aí, não vai ter desinência de número e pessoa, tá? Aí, aqui na segunda pessoa do singular. Olha, cantavas, certo? Então, aqui, né, já preenche esses 4 requisitos aí que ele mostra pra gente, certo? Então, aqui agora,
Não vou falar todas, tá? Eu tô explicando isso daqui só para que vocês possam, tá? Entender todas as demais aqui que ele faz, que ele realiza, e entendam, tá? Que aqui, ó, ele está fazendo pretérito imperfeito do indicativo, agora que ele já faz pretérito imperfeito do subjuntivo, e ele vai mostrando aí, tá? Essas diferenças, tá? Aqui, ó, futuro do presente do indicativo, e vai mostrando aí essas diferenças entre um e outro tempo verbal. Aí vou só colocar aqui, ó, a desinência modo temporal cumpre a função de expressar o modo e o tempo em que o verbo está flexionado. Por sua vez, a desinência de número pessoal indica as flexões de número e pessoa. No caso de morfema, torna-se comum a confusão entre primeira e terceira do singular. Para diminuir eventuais dúvidas, é fundamental a atenção ao contexto, certo? Então, por isso que ele fala, não adianta a gente decorar, porque talvez uma, né, pode ali estar, né, entre uma e outra pessoa, e assim, então a gente vai ter que analisar pela questão do contexto mesmo, certo? Então, aqui ele volta, né, a colocar aí em outras colocações, certo? E aqui agora ele vai falar mais outra parte lá do outro tipo de morfema, né, que são os afixos. Olha, os afixos somam-se ao radical para que se criem em derivação outros vocabulários. Então, os afixos, né, são a parte, né, que vai derivar, o radical vai somar ali, pode ser um sufixo ou um prefixo para formar uma nova palavra. Então, olha, intracelular, intravenoso, intrahepático, ocultismo, conceptismo, positivismo. Então, veja aqui, ó, os prefixos, né, são afixos colocados antes do radical. Então, olha, intracelular ocorre, né, um prefixo, foi colocado, né, um afixo antes do radical, que se constitui um prefixo para constituir uma nova palavra. E o sufixo é o que vai vir depois. Então, cultismo ocorre aqui, né, o acréscimo de um sufixo. Como também para modificá-lo gramaticalmente e alterar-lhe a classe gramatical. Então, por exemplo, olha, apto, aqui ele dá outro exemplo. Olha, pode ser inapto ou aptidão. Aí, aqui vai mudar, né, o sentido. Olha, porque inapto é prefixo, aplica a ideia de negação ao vocabulário, tá? Então, apto, né, ele tem capacidade, né, para realizar algo. Então, inapto aplica negação, então ele não tem capacidade para realizar algo. Agora, aptidão, né, sufixo que transforma adjetivo que vira substantivo, certo? Agora aqui ele vai trazer uma tabela, certo? Isso daqui eu vou deixar para que vocês, tá? Desperte a curiosidade de vocês e vocês verifiquem aí quantas, né, palavras são colocadas, né, afixos aí, tantos prefixos, ele fala primeiro dos prefixos, tanto prefixos gregos quanto latinos, e depois ele fala aqui agora dos sufixos, tá? Sufixos aí formadores de substantivos, formadores de adjetivos, certo? Então, eu vou deixar essa parte para que vocês, tá, analisem aí com mais calma, porque a parte principal que eu entendi, né, o que é o sufixo, o que é o afixo, que é a formação da palavra, prefixo e sufixo, eu sei que vocês entendem e compreendem. Aqui agora, tá, ele só está explicando, tá, essas subdivisões, essas classificações aí que podem ocorrer e está dando exemplos, certo? Agora, vamos entrar, então, nos processos de formação das palavras. Então, abordando aqui, né, sobre as principais formas de processos, tá, de formação das palavras, primeiro ele fala sobre a derivação, tá, que é um processo de formação em que são geradas outras palavras a partir de apenas um radical. Então, essa derivação, tá, pode ocorrer de maneira prefixal. Como que é essa maneira prefixal? Ocorre pela adição de prefixo como em supermercado, hiperativo, incompleto, tá? Então, é a formação de uma palavra, tá? Por meio de um prefixo de maneira derivada, tá? Ou pode ser sufixal, que ocorre pela adição de sufixo, tá? E tende a alterar a semântica e a classe do vocabulário original. Olha, livreco, substantivo que permanece substantivo, mas com valor pejorativo, certo? Né, de livro, livreco, então tem esse valor, não deixa de ser substantivo, mas passa a ser pejorativo. Olha, clarear, verbo, tá? Que deriva do adjetivo claro, certo? Agora, pode ser também parasintética,
Derivação que merece destaque, dado que ocorre pela adição simultânea de prefixo e sufixo ao vocabulário. Aqui, né, vai ter a junção aí, tanto de um prefixo quanto de um sufixo. Olha, por exemplo, aqui nas palavras, olha, odor, tá? Odorante, então, desodorante. O odor, né, a palavra ou radical tá lá no meio, tem um prefixo e um sufixo. Então, essa derivação aí, tá, vai ser parassintética. Quando ela é imprópria ou uma conversão, tá? A palavra ela muda de classe sem que se modifique sua estrutura, tá? Pela adição ou remoção de afixos, tá? Então, quando fala em remoção, tá? Pela adição ou remoção de afixos, então se lembre que pode ser sufixos ou prefixos. Então, olha, na praia de Ipanema, o entardecer é aplaudido por muita gente, certo? Então, olha aqui. Fala que a palavra muda de classe, tá? Sem que modifique a estrutura. Aí aqui tá mostrando de verbo para substantivo. Olha, gostei médio do filme. Olha, de adjetivo para advérbio. Então, olha aqui, ele faz essas colocações e dá esses exemplos de modificação. Agora, regressiva pode ocorrer assim também, que é quando, né, se reduz a palavra primitiva para se criar uma derivada, tá? Que pertence a outra classe gramatical. Basicamente, a regressão se manifesta nos substantivos deverbais, que são derivados de verbos a partir da supressão dos morfemas terminais dos verbos. Aí ele mostra, ó, abalar, abalo, certo? Abater, abate, atacar, ataque, buscar, busca. Então, veja que a modificação, né, de uma classe para outra classe, certo? Veja aqui, ó, verbo, tá? E ele coloca aqui que a regressão se manifesta, né, em substantivos deverbais, ok? Agora, essa formação de palavras, tá? Pode ocorrer, né? A gente veio por derivação e agora ela pode ocorrer por composição. Quando ela é composição, tá? É um processo que se constitui outras palavras a partir da junção de dois ou mais radicais, certo? Então, ó, vale destacar que os falantes tendem a não reconhecer muitos processos de composição, em virtude de, na língua portuguesa, existirem radicais eruditos de origem grega e latina, certo? E a gente até viu, né, lá algumas colocações também, anteriormente, aí de prefixos, né, gregos, prefixos latinos, tá? Então, vocês né, estabeleçam aí, façam um entendimento, uma comparação quanto a isso que ele está falando aqui agora. Vamos pensar, olha, antologia, anto mais logia, então, dois radicais gregos, aí, fratricida, fratri mais sida, dois radicais latinos. Então, ó, esses casos, tá, não precisam ser aprofundados, por exigirem um estudo etimológico mais complexo para o nível do ensino médio. Então, isso daqui eu não vou aprofundar com vocês, tá? Então, vamos passar lá para a parte da justaposição, tá? Porque, assim, do mesmo modo, tá, como a derivação tem lá suas subdivisões de ocorrência, a composição também vai ter. Tá? Então, eu vou estudar, vou falar aqui com vocês, tá? Esses dois partes principais. Aqui ele vai falar de outros processos, tá? Mas eu não vou aprofundar aí. Caso tenham dúvida, levem para a aula para a gente poder discutir. Eu vou falar desses dois que são as partes principais aí da formação de palavras por composição. Então, pode ocorrer por justaposição, tá? Que é a união de radicais sem modificação sonora das palavras originais, tá? Assim, dizemos que os vocábulos são justapostos, tá? Então, eles são unidos ali, mas não há modificação sonora. Olha, pé de meia, para-choque, terça-feira, passatempo. Então, o som, tá? A sonoridade, a fala continua da mesma modo. Ou por aglutinação. Olha, a união de radicais com modificação de pelo menos uma das palavras envolvidas. Então, olha, filho de algo, tá? Então, olha, fidalgo, né? Constitui a palavra fidalgo. Então, houve, a gente vê que não ficou igual aqui na justaposição, né? Foi só a junção, né? Houve, né, a modificação das palavras envolvidas. Então, olha, vinho mais acre, vinagre. Então, isso daí, tá? Fica claro, então, a diferença entre o processo de composição por justaposição e por aglutinação. Então, bom, fiz uma explanação geral, tá? Peço para que vocês leiam um capítulo, tá? O que tiverem dúvida, para a gente discutir ou que vocês quiserem pontuar, levem para nossa aula online para que a gente possa estar discutindo mais aprofundadamente, tá? Esse
conteúdo, tá ok? Eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima aula.